Olá, tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e este é mais um vídeo do Tá Sem Tempo? Eu leio para você. Nós estamos lendo o livro aqui, da Viola Davis, Em Busca de Mim, onde nós estamos aprendendo um pouquinho mais com a história de vida dessa mulher tão forte e que passou por tanta coisa nessa vida. Nós vamos começar agora o capítulo 11, Ser Vista. Se você quer ver os outros vídeos, depois você procura a playlist no canal, tá bom? Já curte e compartilha se você gosta desse tipo de vídeo, tá certo? Bora lá? Que você viva tempo bastante para saber o motivo de ter nascido. Do 9º ano até terminar o ensino médio, moramos na Park Street e depois na Parker Street. Olha, parece os mesmos nomes, mas é diferente, viu, gente? Porque fomos despejados do primeiro endereço. Na Parker Street, tínhamos um apartamento de sótão pequeno, com teto inclinado e apenas 2 quartos. Minha irmã Anita tinha ido para a faculdade e arranjou o próprio apartamento. Diane fora na frente muito tempo atrás. Morava em Washington, D.C. Então, éramos apenas eu, minhas 2 irmãs Delores e Daniele, e meus pais. Meu irmão John nunca estava por perto. O auxílio do governo havia sido cortado porque descobriram que meu pai ainda morava conosco e recebia salário. Não era o suficiente para viver, mas era um salário. Na época, eles cortavam o benefício e pronto. Quando fomos despejados, arranjamos carrinhos de supermercado, colocamos nele tudo o que conseguimos e partimos para Parker Street, para um minúsculo apartamento de sótão no 3º andar. Se hoje eu tivesse que carregar um carrinho de supermercado cheio de pertences por 3 lances de escadas sinuosos, não daria conta. Foi repentino assim. Tínhamos que sair. Eu estava no 1º ano do ensino médio quando nos puseram para fora. Tirando o fato de não pagarmos o aluguel, foi assim que fomos despejados. Meus pais entraram em uma briga brutal e sangrenta com Carlos, o proprietário. Talvez a briga tenha começado por conta do aluguel. Carlos era português e tinha um sotaque bem carregado. E, obviamente, sua paciência havia se esgotado. Ele queria que um dos seus parentes se mudasse para o apartamento e estava cansado de não receber nenhum centavo dos meus pais. Eles sempre prometiam pagar e daquela vez atrasaram tanto que ele cansou. Meu pai estava convencido de que Carlos era racista. Quando meu pai sentia qualquer sinal de que estava sendo visto como inferior, perdia o controle. Para mim, o homem só queria receber o aluguel. Carlos veio com a esposa, exigindo receber o dinheiro. Meu pai começou a discutir depois que o outro declarou que tínhamos que sair. A discussão degringolou. Meu pai havia chegado em casa naquele dia com um novo brinquedo, um facão que trazia enrolado em uma toalha recém-afiada. Carlos viu o facão e começou a gritar que meu pai planejava atacá-lo. Tentou desarmá-lo e meu pai tentou pegar a arma de volta. A esposa de Carlos se desesperou e se atirou no meu pai também. E então veio uma mamá, sem querer ficar de fora, agarrou o marido. Gente, olha, como se não bastasse, né, os problemas financeiros, as crianças, elas precisam estar completamente apartadas dos problemas financeiros de uma família. E porque já é doloroso para uma criança sentir que a qualquer momento pode perder a casa, que não vai ter o que comer. As crianças, elas não têm uma dimensão do que realmente está por trás da vida financeira familiar. E quando ela escuta alguma coisa, aquilo fica ruminando dentro da cabeça dela, né? Da mente dela, do coraçãozinho dela. E isso traz sérias consequências no futuro e no próprio momento. No caso da Viola, ela lidava com pobreza o tempo inteiro. Imagina você se sentir que a qualquer momento você pode ser despejado. E somado a isso, pais que não sabem nem proteger a criança, né, dessas informações, e que também gera um problema ainda maior por causa desses problemas financeiros, né? Olha, é realmente muito desafiador. Você teve problemas financeiros na sua infância? Seus pais tiveram problemas financeiros na infância e você ficava só de olho, só de ouvido, e isso você sente que talvez possa estar refletindo na sua vida financeira hoje? Como que é isso para você? Coloca aqui nos comentários para saber, tá bom? A situação se transformou num cabo de guerra com gritos, choro e xingamentos. Todo mundo gritando ordens em inglês e português. Solta! Não, solta você! Você estava tentando me matar. Não, não estava. Eu estava levando ele para casa, filho da... A briga acabou com Carlos levando um corte na parte de baixo do braço. Acho que meu pai também cortou a mão. E bem, fomos despejados. Carlos estava tão aliviado por irmos embora que esse provavelmente foi o motivo de nunca ter prestado queixa da polícia.
A essa altura, eu tentava deixar para trás os últimos vestígios do meu mau comportamento e estava extremamente focada em conquistar o máximo possível. Mais uma vez, não havia percebido que meu comportamento estava diretamente ligado ao caos que havia em minha casa. Olha aí. Eu era um barril de pólvora cheio de segredos. Guardei todos eles porque assim podia seguir com a vida. Não podia colocar para fora o que estava sentindo. Mais uma vez, ela fala aqui sobre um comportamento radical, um comportamento rebelde, um comportamento explosivo. É um reflexo de coisas que a pessoa está vivendo no sistema, tá? E muitas vezes reprimindo, guardando, se calando para não passar mais vergonha. Fica atenta aí, você que é pai e mãe, viu? Me agarrava a qualquer chance disponível de participar de algo em que pudesse deixar minha marca. Os professores e conselheiros na Central Falls eram minha esperança. O senhor Isis, o senhor Yates, o senhor Perkins, Jeff Kenyon e Marian Bojan, sei lá, não sei como fala. O senhor Assis, que era igualzinho a Jenny Wilder. Gente, é muito difícil falar essas coisas em inglês. Vocês me perdoam, viu? Só que menor, fora meu professor de ciências no nono ano. Era também diretor musical e instrutor de Glee Club. Eu enlouquecia. Eu era ruim, falava demais. Era a clássica garota do teatro que precisava de um escape criativo e não conseguia encontrar. Então criei para mim mesma, de maneira inapropriada na aula. Em outras palavras, eu aprontava. Ele sempre gritava comigo. No nono ano, me expulsou da turma e fui colocada em outra. Eu não conhecia ninguém naquela turma de ciências, então, na mesma hora, fechei o bico. Não tinha ninguém com quem aprontar. Alguns anos depois, o senhor Assis foi até uma das minhas aulas e disse: Viola, tenho uma coisa para você. O que é? Fui ao dentista hoje, e enquanto estava na sala de espera, vi este panfleto, Viola. Era um panfleto. Uma competição em Miami, Flórida, com 5 disciplinas: teatro, artes visuais, dança, música e escrita. Cada uma tinha o próprio formato. 30 jovens e em cada categoria seriam escolhidos para uma viagem com tudo pago para Miami. Era reservado para alunos ingressantes do último ano do ensino médio. Você poderia tentar a bolsa de teatro, sugeriu ele. O que eu ganho? Perguntei. Ele deu uma olhada no panfleto. Dinheiro da bolsa de estudos, eu acho. Não posso. Uma competição nacional? O panfleto era grosso e só a inscrição já continha uma lista cheia de exigências. Enquanto o Sr. Assis estava ali, eu lia em voz alta, pensando a cada palavra que pronunciava no absurdo que seria aquilo. Tinha que montar uma gravação de um monólogo clássico e um contemporâneo. Tinha que preencher um formulário de inscrição gigantesco, que incluía uma redação. E é lógico, havia uma taxa de inscrição. Não posso, repeti. Bom, pense no assunto, disse ele. Quando vi, lembrei de você. Lembrei de você, Viola. Ele me expulsou da aula porque me enxergou. Viu alguma coisa em mim. Nem sempre as coisas são o que a gente acha, né? Ela foi expulsa da sala de aula, mas ela estava sendo vista de alguma forma. Fiquei olhando para aquele papel. Por fim, compartilhei o panfleto e sua oportunidade impossível com meu conselheiro do Upward Bound, Jeff Kenyon. Eu podia chamar os conselheiros do Upward Bound pelo nome. Eu nem sei se é assim que fala, ele tá falando toda hora essa expressão aqui. Podia ligar para Jeff no meio do nada e dizer: Oi, Jeff, estou tendo uma crise de ansiedade no meio da aula de ciências, você pode me ajudar? E ele sempre ia. Jeff foi a primeira pessoa a me levar com minha irmã Dolores a uma reunião do partido político para que entendêssemos como funcionava uma campanha política. Ele foi a primeira pessoa a nos levar para a Sociedade da Herança Negra de Rhode Island para que aprendêssemos sobre ex-escravizados abolicionistas que sabiam ler e escrever e foram essenciais para a libertação de outros. Por mais branco que fosse, Jeff nos ensinou muito sobre a história negra. Ele me ouviu conversando com minha irmã um dia no carro e entendeu nossa ignorância sobre nossa própria história. Foi isso. Esse foi o incentivo de que ele precisava para agir. Ele nos pegava no meio da semana, nos levava para comer e conversava conosco para saber como estávamos. Uma pessoa que se interessa, uma pessoa que vê, como pode ser útil na vida de outra pessoa.
Como que é aí pra você? Você é útil na vida das outras pessoas? Você tem um olhar e um ouvido atento para mostrar o seu servir àqueles que precisam, né? E outra coisa importante aqui, por mais branco que fosse, Jeff nos ensinou muito sobre a história negra. Que coisa importante você saber sobre a sua história, ter ajuda para fazer essa pesquisa sobre quem você é, sobre a história da sua vida, sobre os seus antepassados. O que você sabe sobre os seus antepassados? De onde eles vieram? Quem eles foram? Quais são as forças e os gaps que você tem por causa da história de vida dos seus antepassados? Precisa ir atrás disso, gente. Isso aqui faz diferença enorme na vida da gente. O que aconteceu? Perguntou Jeff naquela semana. Bom, meu professor de ciências. E contei ele a história terminando com, mas não posso fazer isso. Jeff ficou em silêncio. Eu podia vê-lo segurando a raiva. Deixa eu ver o panfleto. Depois de ver, ele perguntou. Por que você não pode? Porque não tem uma fita VHS, Jeff. Quanto custa uma fita VHS? Bom, não sei, mas provavelmente vou comprar uma para você. Silêncio. Bom, obrigada, mas eu não tenho os $15 de inscrição. Viola, eu consigo uma isenção de taxa para você. Silêncio. Bom, Jeff, eu tenho que me filmar fazendo 2 monólogos. Onde vou filmar? Viola, há uma estação de TV no campus de Rhode Island College. Conheço pessoas lá, você pode filmar no campus. Depois de uma longa pausa, ele disse, agora você não tem mais desculpas. E Jeff estava certo. Agora era a hora de eu, como ouvi pessoas negras dizerem tantas vezes, cagar ou sair da moita. Então caguei. Achei interessante isso daqui. Muitas vezes a gente vai passar por situações onde a gente vai achar que a gente não tem saída e que pra gente não tem como avançar. E você pode arranjar um apoio de uma outra pessoa que pode mostrar para você quantas desculpas você tem colocado na sua vida para não avançar, como foi no caso da Viola, mas muitas vezes você não vai ter essa pessoa. E se você não estiver numa postura adulta de reconhecer as desculpas que você tem dado para não avançar, você vai continuar na moita, como disse ela aqui. E aí não adianta reclamar que está travado na vida, tá? Você precisa ter uma postura adulta para entender. Ok, eu tenho este problema. Quais são as opções que eu tenho? Com quem que eu posso falar? Onde que eu posso conseguir? De que maneira eu posso me preparar para avançar? E não simplesmente aceitar as desculpas que você coloca para não avançar, ok? E não tô dizendo que as desculpas talvez não sejam válidas, tá? Todas as desculpas que a Viola deu aqui eram válidas, mas tinha maneira de ultrapassar essas desculpas, né? No caso dela, que bom que teve uma pessoa que mostrou isso para ela. Mas se você não tiver essa pessoa, você vai continuar parado no mesmo lugar? Pra você pensar, hein? Reuni meus monólogos. Fui a Rhode Island College, onde Dolores estudava. Ela estava muito animada. Fiquei trocando de roupas, cuja maioria pertencia a Dolores, no quarto dela, procurando o visual certo. Fui à estação de TV. Filmei o monólogo contemporâneo e o clássico. Preenchi minha inscrição, enviei tudo. Livre das correntes das minhas desculpas, eu estava lidando com o assunto e exercitando minha atitude, livre das correntes. Liberdade. Em vez de ficar sentada sem fazer nada. E realizar aquela ação foi por si só uma vitória. Ai, olha, até me arrepiei, gente. Até me arrepiei. Eu vou fazer questão de ler de novo esse trecho. Livre de corrente das minhas desculpas, eu estava lidando com o assunto e exercitando minha atitude, em vez de ficar sentada sem fazer nada. E realizar aquela ação foi por si só uma vitória. Só para a competição de teatro, milhares se inscreveram, mas apenas 30 seriam selecionados. Eu não pensava ter qualquer chance, mas me orgulhava do que fizeram. Concluí o trabalho duro e árduo de me inscrever. Bom, este vídeo vai ficar por aqui, com esta reflexão. Quais são as desculpas que você tem dado? E você vai querer continuar vivendo pelas desculpas ou você vai querer ter esse sentimento de libertação que a Viola sentiu
quando ela também parou de dar desculpas. Fica a reflexão pra você. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.